Olá, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos aproveitar então essa noite abençoada de encontro conosco, com essa casa de oração, buscando remédio para o nosso espírito, fortalecendo nosso melhor potencial juntos. Vamos iniciar então. Primeiro vou, como a Pro sempre faz, a Pro Mari. Sim, eu sou a Silvia, um prazer tê-los, tá bom, hoje, nessa noite. Estou procurando fazer uma contribuição nessa casa também, né? Além de receber tanta ajuda abençoada, procurar também fazer um pouco, aprender a contribuir também, tá? É um prazer estar com vocês. Bom, falando da agenda da Casa Espírita, às segundas-feiras ocorre a assistência do atendimento fraterno, que começa às 19h15 e vai até às 19h50. Quem quiser conversar conosco, fale com a Adriana, com o seu Cláudio, com a Mari. Eu preciso chegar mais cedo. Chegando mais cedo, dá para falar comigo também, para a gente direcionar vocês aqui para dentro e ocorrer esse atendimento, essa conversa, onde vocês vão ter todo o sigilo, toda a acolhida necessária, tá bom? São muito bem-vindos. Ocorre ao mesmo tempo os passes, que começam às 19h30 e vão até às 19h50. Quando dá às 20 horas... começa a leitura do Evangelho juntos. Nós estudamos um trecho do Evangelho, realizamos nossas preces juntos e começamos o nosso tratamento em forma mais profunda, tanto psíquica quanto espiritual, que é o nosso remédio aqui dentro. Às terças-feiras, hoje, a partir das 19h30 até as 19h55, existe o passe espírita. Também é possível, se precisarem conversar, há um espaço, tem que conversar com o seu Cláudio, com a Adriana, com o Elber, para poder receber uma assistência fraterna. E às 20 horas começa a nossa palestra. Nos sábados, temos yoga, temos a oportunidade de cuidar do corpo também. Temos yoga, é importante falar com a Simone para verificar maiores detalhes. Existe um grupo no WhatsApp que o Eduardo, que está na recepção, pode orientar e quem não fizer parte desse grupo pode pedir para entrar nele. E a prática do yoga acontece das 9 às 10 da manhã. Domingos ocorre a evangelização infantil, que começa às 9h30 até às 11h, a atividade que ocorre com as crianças. A idade delas, Mari, só relembrando, de 5 a 8 anos, elas estão... a idade ideal para que elas possam passar pela evangelização, que nós temos o grupo, né, que está capacitado para essa idade. Depois, passes das 9 às 9h30, ocorre também passes aos domingos, e a palestra para os pais que estiverem aqui, ou para os cuidadores, das 9h30 às 10h30. E, por fim, atrás, na nossa sala aqui de prece e palestras, temos ainda muitos livros para vocês, para nós aproveitarmos para edificar essa nossa bendita cabeça, que pode acumular tanta tralha, ao mesmo tempo pode acumular tantas maravilhas, tanta educação. Tá bom? Está disponível, tem um livro para anotar o nome e o nome do livro que você escolheu e leia com calma. Depois lá anota a data da devolução. E também tem o nosso canal, Irmã Zoraide. Quem não puder estar aqui no dia de hoje pode assistir as palestras também online, tá bom? É importante que vocês acompanhem, curtam e compartilhem com quem vocês quiserem, tá? Bom, esses são os recados da casa, dessa casa de oração. Dia 10 de maio,
Obrigada por lembrar. Dia 10 de maio ocorre um momento divertido, muito bom, de amizade, de confraternização e de assistência para essa casa, né? Porque ela tem que pagar contas, ela tem que ter recursos para assistir quem vem pedir ajuda, tá bom? Então, tem os... Cadê o bilhetinho que a gente oferece? O convite, aliás. Enfim, tem um convite com a recepção. Ah, tá aqui. Obrigada. Tem um convite aqui com a recepção. O Eduardo pode vender para vocês, tá bom? São R$10 cada, né? R$20 com 5 prêmios. R$20 e tem 5 prêmios. No dia 10 de maio, vai começar às 16 horas? Isso. Vai começar às 16 horas, já com prêmios pequenos nos intervalos e os prêmios maiores, principais, às 17 horas. Vai ter o bingo do liquidificador, às 18 do edredom, às 19 um jogo de jantar, às 20 horas uma air fryer com forno, às 20 horas já começa a ficar disputado, e às 21 horas um tanquinho. Tá bem? E é importante que vocês também possam contribuir trazendo salgados, refrigerante, para a gente confraternizar juntos, tá? Nos auxiliar a cuidar da casa e de quem precisa de nós. Tá feito o convite, dia 10 de maio. Venho. Eu já pedi minha folga. Bom, então vamos acalmar nossas mentes, serenar os nossos corações. Senhor Jesus, nessa noite abençoada de encontro convosco, com o nosso Criador, nós te agradecemos pela oportunidade misericordiosa de podermos fazer nossa prece juntos, em grupo, de podermos cuidar do nosso interior, de podermos educar a nossa mente, de poder juntar no nosso coração o sentimento mais amoroso para fortalecermos interiormente e coletivamente nosso maior potencial existencial. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, hoje, um pouco embalada nesse sentimento de Páscoa que a gente acabou de aproveitar, em família, ou trabalhando, enfim. Eu queria que a gente pudesse juntos sentir, dar continuidade a essa sensação, esse sentimento de vitória, de continuidade, que foi o que Jesus nos mostrou se apresentando vivo, fortalecido, explicando que estaria o tempo todo conosco. Eu queria que a gente pensasse, puxasse o pensamento, esse senso de esperança, de renovação de nossas próprias vidas. E dentro desse sentimento de celebração, eu puxei um tema que fala justamente, acho que vai estar de acordo com esse ímpeto de renovação, que é o desapego. Vamos pensar juntos hoje sobre o desapego. É difícil e necessário. Então, o efeito do se entregar para a prática do desapego e as consequências de não parar para pensar nisso também. Então, comecei minha reflexão já trazendo um texto que eu encontrei, um pequeno trecho, que eu encontrei no blog da Letra Espírita, que está no endereço www.letraespírita.com.br.
www.letraespírita.blog.br. Diz o seguinte aqui. O nome do texto é: a vida é sobre o que se leva e não o que se deixa. Allan Kardec enfatiza que a verdadeira riqueza está na evolução espiritual, não na acumulação de bens materiais. Ele nos lembra que ao desapegar-nos das preocupações excessivas com a posse material, podemos abrir espaço para o crescimento espiritual e para o auxílio aos outros. Bom, aqui a gente já começou a falar, então, sobre abrir espaço. E é exatamente essa questão que eu queria pensar com vocês. Falar sobre desapego, ainda por cima a gente tem um recurso, um apoio maravilhoso que está na codificação espírita, no Evangelho de Jesus, que vai trazer muita oportunidade para a gente digerir melhor esse tema. Bom, e o que é o desapego? Eu queria pensar um pouquinho com vocês, não cheguei a pensar aqui. Mas se não, a primeira coisa que me veio à cabeça, quando a gente pensa em apego, é excesso. Excesso. Quem aqui já não se pegou passando o dia inteiro pensando obsessivamente em alguma questão? Uma conta que eu quero pagar e eu ainda não consegui reunir os meus recursos e vai faltar o dinheiro para eu pagar determinada conta. Um afeto, uma pessoa porque a gente nutre algum afeto muito intenso e fica perambulando na nossa mente, não só dia, mas se não semanas, meses. Uma raiva. Uma revolta com algum caso ou com alguém. O senso de ódio que a gente vai nutrindo dentro da gente, de revolta, a sensação de se sentir injustiçado, mágoa. E isso eu já estou falando, eu queria falar no caminho anterior, para trazer o exemplo mais objetivo para a gente, que é o acúmulo de coisas. Quem aqui não se pega, às vezes, em algum cômodo dentro de casa e vê um excesso de tralhas ou um excesso de roupas que já fez uns 2 anos que você não usou, agora a gente está entrando no inverno? Já dá para pensar nas roupas de verão, que a gente pode começar a perceber o que a gente não está usando. Quem aqui não percebe, talvez, uma falta de espaço dentro de casa, algumas coisas entulhadas que poderiam estar sendo úteis, talvez, para outras pessoas. O que está em excesso para a gente pode estar em falta para alguém. Então, foi nesse raciocínio que eu pensei que o quanto que a gente está ocupando de espaço na nossa existência e deixando que novas oportunidades apareçam e deixando de ser útil para o próximo. Quanto dessa balança a gente tem movimentado, pendendo mais para guardar, reter, ou para liberar espaço e tentar trazer esse equilíbrio, que quem vai se beneficiar é a gente? Como é que a gente tem feito isso no nosso cotidiano? Então, pensando um pouco mais nisso, eu trouxe esse autor que eu gosto bastante, que ele ajuda nessas reflexões da noite, que se chama, o livro se chama Os Prazeres da Alma, uma reflexão sobre potenciais humanos. O espírito que ditou é o Hamed, e o médium se chama Francisco do Espírito Santo Neto. Tá? Eu vou ler um trecho para a gente pensar sobre as consequências, um pouco das consequências da nossa tendência a sermos apegados, ou de conseguir soltar um pouco esses sentimentos, essas coisas, objetos. Ele começa o texto da seguinte forma: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Quando alguém passa silenciosamente por um desfiladeiro, percebe o sussurrar de sons distintos que repercutem através dos ventos nas pedras e árvores. São manifestações dos ecos da natureza daquele lugar. A criatura que interioriza e aquietar a mente, a gente já está começando a falar, tentar começar a desapegar. Soltar um pouco esse excesso dentro da nossa mente de sentimentos e até de coisas. Silenciando sua intimidade, faz com que seu reino interior assemelhe-se a um sereno desfiladeiro, onde surgem as mensagens inarticuladas da alma. São manifestações dos ecos transcendentais do universo. E eu vou pular por esse pedaço aqui, em que ele fala: devemos quebrar todos os grilhões e expulsar as 1000 vozes que enxameiam nossa casa mental. Assim, ficaremos limpos e desnudos, livres e despojados, libertos de tudo. Então, haverá naturalmente, nesse desfiladeiro interno, o reverberar de algo essencial, antes oculto, mas agora presente, em que se percebem com clara nitidez seus recursos infinitos e sua capacidade de despertar potenciais inatos. Esse trecho que eu peguei para a gente, ele já começa a falar da tendência, quando apegados, de ter um excesso de pensamentos e preocupações acumulados na mente, e o oposto de começar a libertar isso dentro da mente. Porque abre-se para nós mesmos, se a gente praticar o autoconhecimento, a observação de si, também através da prece, a prece cotidiana, o encontro dos próprios recursos na capacidade de despertar nossos potenciais. Falar sobre buscar desapegar-se desses excessos que a gente acumula em mente e em objetos, também é falar sobre abrir espaço para a nossa intuição. Uma vez que a gente passe a observar como a gente está tratando a nossa própria existência, como a gente está lidando com as nossas necessidades e usando discernimento para perceber, distinguir o que é necessidade do que é excesso e precisa ser dispensado, deixado para trás, a gente exercita a prática também de abrir espaço psíquico, espaço mental. E é aí que entra a necessidade, a oportunidade da gente deixar que os céus nos auxiliem. Porque nessa prática, a nossa intuição volta a funcionar. E é isso que nós estamos fazendo aqui dentro. Nós estamos exercitando a possibilidade de deixar que nossos mentores falem conosco. De deixar que o Senhor Jesus realmente nos inspire através do Evangelho dele. Porém, uma vez que nós perseveremos no apego, na preocupação, na mágoa, na paixão exacerbada, a gente silencia esse ponto de comunicação que a gente tem, intuitivo, com o plano espiritual. Então vamos continuar raciocinando sobre o verdadeiro objetivo de nós estarmos aqui e procurar encontrar dentro de si os recursos para praticar esse ato de desapegar-se. Aí aqui eu raciocinei um pouco mais sobre o que já foi dito. A gente
pode sair do automático, uma vez que a gente abre espaço dentro de si, mental e psicológico. E assim, deixar fluir melhor a nossa intuição e o auxílio dos nossos mentores, da assistência de Jesus. Ou seja, é um convite à nossa renovação interior, praticar o desapego. Aí eu fui atrás do Livro dos Espíritos, para buscar mais embasamento na codificação espírita, sobre o que a gente está conversando hoje. Bom, e na pergunta 895, no capítulo 12, que fala sobre perfeição moral, eu recortei uma seguinte resposta. Assim, ocorre um questionamento sobre o que caracteriza a nossa imperfeição moral. E eu destaquei um pedaço da resposta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende a sua própria destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Então, nós tendemos sim ainda a nos debater, vendo como ponto de referência somente a nossa existência material. No entanto, nós tivemos a dádiva de retornar aqui nessa reencarnação. E eu queria puxar mais uma pergunta que vai falar um pouquinho sobre essa oportunidade, que é um fim, que propósito temos em mãos aqui, nessa existência. Aí a pergunta 225, deixa eu ver se é essa mesmo, não, eu fui em outra pergunta, aqui é. Eu fui até a pergunta 132. Prosseguindo com o nosso raciocínio sobre o nosso ideal existencial, para também conseguir voltar um pouco à limpeza da nossa mente, diz sobre o objetivo da encarnação no capítulo 2, item 1, pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Lhes impõe a nós, os espíritos, para, encarnando sucessivamente, chegarmos à perfeição. Para alguns de nós é uma expiação, para outros é uma missão. Ou seja, muitos de nós temos um acúmulo de erros, de atitudes baseadas em muita ignorância, que gera em nós, em novas experiências, novas vidas, oportunidades de reparação. E sim, gera dificuldades, gera dores, mas que são todas para o burilamento do nosso interior, para a melhora do nosso ser. Ou missão para os mais preparados, como temos exemplos, né? Como Divaldo, Chico Xavier. Eu poderia dizer que o Papa Francisco, conseguiu trazer algo de missão também para essa terra. Eu acho que eu não vou estar exagerando aqui, não é verdade? Fica assim um exemplo muito legal para a gente ter em mente também. Alguém que conseguiu trazer até uma atitude de reforma para um ambiente religioso. Enfim, aí eu fui para mais um trecho. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, relembrar nosso objetivo existencial, que é estarmos encarnados aqui agora, é lembrar que todos aqui têm um propósito na existência. E, essencialmente, isso diz respeito a assumir a responsabilidade e contribuir com a criação divina. Ou seja, é um pouco mais sobre, para além da fronteira que somos, para além de nós, é uma questão coletiva. Então, tudo ocorre por um propósito maior na obra da criação divina.
E imagina o tamanho da ajuda que a gente está tendo. Não esqueçamos que para que essa encarnação esteja ocorrendo, a gente tem um grupo de assistência espiritual por trás de tudo isso, nos apoiando, nos orientando. De novo, por isso que eu citei a necessidade da gente se libertar dos excessos que estão na nossa mente e deixar a nossa intuição voltar a fluir. Bom, eu fui aqui também no tema, indo um pouquinho para o futuro, e pensei sobre o tema do nosso retorno, do nosso futuro, uma vez que a gente consiga trazer mais desse exercício do desapego e da contribuição com esse todo, usando a nossa própria existência como recurso. No capítulo 3, que fala sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual, pergunta na 150, pergunta-se: a alma nada leva consigo deste mundo? E a resposta: nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, que a gente acabou de conversar aqui, né? Sobre a nossa tendência em atender à necessidade de a gente contribuir com a criação através dos nossos gestos, das nossas atitudes, ou de estacionar nas angústias, nas preocupações e só enxergar essa fronteira, só enxergar a si mesmo. Então, ou de amargura, ou de doçura, ou de amargura, que é o que a gente vai levar de volta, segundo o emprego que fizemos da vida. Então, quanto mais pura, mais compreende nosso espírito, quanto mais puro, depurados estivermos, mais vamos compreender a futilidade do que deixaremos sobre a terra. Então, nossa reflexão está falando muito sobre a nossa possibilidade de olhar para além, de pausar um pouco o nosso cotidiano nessa maravilhosa e às vezes sofrida terra e lembrar que o nosso propósito ele é muito mais extenso do que a fronteira de nós mesmos. Então, reconhecendo que existe um ímpeto dentro de nós que nos leva a nos inquietar e buscar algo mais, que na verdade, a partir desse raciocínio da codificação espírita, do Evangelho de Jesus, é muito mais uma inquietação de busca por si mesmo, pelo burilamento e desenvolvimento do próprio potencial. Nós estamos direcionados a contribuir com a obra divina. Esse é realmente o nosso horizonte. Buscando um pouco mais de reflexão ainda no Livro dos Espíritos, eu fui dessa vez no capítulo 12, que fala sobre perfeição moral. O item é o item 2. O tema é das paixões. Para pensar um pouco sobre esse equilíbrio. Afinal de contas, a gente precisa lembrar desse horizonte, mas a gente ainda está aqui nessa vida terrena. 908. A pergunta. Ela vai nos ajudar a refletir. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Eu estou usando a palavra paixão para a gente entender o que a gente está falando sobre o nosso apego. As paixões são como um cavalo, que é útil quando está dominado, e que é perigoso quando é ele que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la. E aí eu pulei um trechinho e continuei com um comentário do Kardec sobre essa pergunta. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. E continuando, na 910, sobre esse equilíbrio, pensando sobre esse equilíbrio, a pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões?
E a resposta: se ele ora a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. E mais uma, só para concluir esse raciocínio de busca por equilíbrio das nossas paixões, na 912. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal, ou seja, das paixões? E a resposta bem objetiva e certeira: praticar a abnegação de si mesmo. Então, falar sobre a nossa tendência a sermos apegados e não conseguirmos exercitar o desapego e dar espaço, abrir espaço na nossa própria existência e na nossa mente, é falar sobre a nossa tendência a sermos apegados ao nosso ego, ao nosso próprio ser, a não enxergar a fronteira para além de nós mesmos. No entanto, agir assim é escolher, quase conscientemente, mas tudo bem, não é com consciência, é com ignorância. É escolher permanecer na aflição. É escolher não fazer nada para contribuir com a diminuição da aflição e da ignorância nesse mundão. No entanto, a prática do desapego é a prática da abertura de espaço na nossa própria vida, de espaço na nossa mente. É quase colocar um óculos nos olhos e conseguir enxergar um pouco melhor além de nós mesmos. E quando eu busquei esse tema, eu fui começando a refletir como vale a pena a gente deixar essa educação do Evangelho, essa educação que está na codificação espírita nos auxiliando a falar conosco. Quando a gente procura essas perguntas, tentando fazer um funil para chegar no tema que eu estou trazendo aqui hoje, como vai trazendo esclarecimento, e por mais óbvio que pareça, a gente precisa parar de enxergar só a partir da nossa referência e olhar para fora, mas como esclarece que tem mais coisas acontecendo além de nós, que é possível abrir esses espaços nas nossas vidas. Bom, aí a partir desse raciocínio que está falando sobre abnegar, praticar a abnegação de si mesmo, vamos começar a refletir sobre, daqui a pouco vamos começar a refletir sobre 2 remédios que eu trouxe aqui para essa nossa prática, essa nossa tendência e aumentar o nosso desapego, a nossa prática. Tem um outro autor que eu queria muito conversar aqui com vocês, vou tentar trazer mais rapidamente, que ele é do mundo budista, mas é uma contribuição de reflexão aqui também. Ele se chama Haemin Sunim. E o livro que eu busquei, que fez sentido para mim, para trazer esse tema também, chama-se Quando as Coisas Não Saem Como Você Espera, o nome do livro. Ele vai dizer um pouco, o trecho que eu trouxe, sobre nossa tendência de sofrimento. Por que a gente tende a estar infeliz muitas vezes? Ou seja, apegado a algum tema que está ocupando demais espaço aqui na cabeça. A resposta: estamos infelizes porque não conseguimos estar em paz com o fato de as coisas serem como são. Desculpa, o nome do capítulo é Por que estamos infelizes? E a resposta dele é isso: estamos infelizes porque não conseguimos estar em paz com o fato de as coisas na nossa vida estarem sendo como são. Simples assim, gente. Insatisfação. É a constante atividade mental voltada aos objetos, ou seja, a nossa cabeça voltada para fora, nosso pensamento. Enquanto permanecer indo e vindo o pensamento, agarrando-se ao que você não tem e resistindo ao que você tem, ou seja, agarrando-se ao que você deseja ter, algum objeto de desejo, ou resistindo em aflição, não querendo vivenciar algo que está se dando na sua vida, ou convívio com alguém que você não gostaria de conviver, por exemplo, a mente vai continuar num estado permanente de luta e agitação. Ela vai sutilmente, ou não, considerar a situação insatisfatória e problemática.
Mas a vida não é pura insatisfação e problemática. A vida é oportunidade de reparação. Afinal, esse é o objetivo da nossa encarnação. De desenvolvimento das nossas virtudes, de educação do nosso espírito. Então, ainda que este autor experiente em meditações e em conhecimento a partir da filosofia budista sobre o que é a existência humana, ele também vai trazer oportunidades, sugestões de ações diante dessa nossa fraqueza humana. Ainda então que a nossa mente seja habituada a estar sempre ou resistindo diante de algo aversivo, ou desejando algo de forma exacerbada e desequilibrando, portanto, a existência, ele vem falar de um antídoto. Alguém imagina que antídoto seria esse? Para a gente conseguir calar um pouco a nossa aflição, a nossa angústia de querer evitar determinada situação ou de desejar a posse de alguma outra? Oração? Ai, fala, seu Cláudio. Alguém mais tem alguma sugestão de antídoto? Claro, a oração é simplesmente um grande remédio, né? Que foi deixado por Jesus, por antigos profetas, como verdadeiro remédio, orientação, que a gente muitas vezes não está fazendo. Mas por mais teimosos que nós sejamos, é realmente um recurso que vai trabalhar essa intuição, que as nossas aflições, os nossos apegos tendem a não nos auxiliar a praticar, mas a prece é imediata conexão. Quanto mais cheios de fé e confiantes de que estamos sendo ouvidos, mais vai nos auxiliar contra essa tendência nossa. Tem alguém mais? É um sentimento, o que está aqui, que eu vou dizer. É um sentimento, algo interno, aqui, algo um pouco mais otimista, que a gente pode praticar dentro de si. Caridade, amor. Caridade e amor. Daqui a pouco eu vou falar da caridade e do amor. Mas ele não trouxe a caridade. Eu preciso continuar lendo o livro, depois eu conto se ele vai falar, porque senti falta disso. Caridade é simplesmente, pode parecer que é assim, isso até para mim, que é uma atitude que, nossa, é uma grande abnegação de si mesmo. Mas quando o outro está bem, por mais egoísta que seja refletir dessa forma, mas é um fato. Quando o outro está bem, isso vai criar um ambiente de paz para mim também. Então, parar de olhar só para essa fronteira. E não conseguir ver mais nada. E conseguir sair dessa fronteira de si mesmo e ver que existe o outro, é a oportunidade de calar a mente, a própria voz interior. Ah, é porque eu não paguei minha conta, é porque eu não consigo, porque meu cônjuge só me enche o saco em casa, eu não aguento mais, é porque eu não quero mais trabalhar onde eu estou, porque eu estou cansada, eu estou com a doença X, a dor Y. E você vê que o outro está cheio de dor e precisando de um apoio. E você esquece por um instante você mesmo. É isso que eu estou entendendo por caridade. É a oportunidade de acalmar aqui dentro e ser útil. Aprender a ser útil. Seja um sorriso, seja uma prece para alguém, seja reconhecer uma necessidade mais específica financeira e poder ser útil. Ouvir, eu também não estou te ouvindo suas sugestões, não. Cadê a sua voz? A escuta é um presente quando alguém está em aflição. Quem aqui já teve essa oportunidade de ser ouvido? Quando estava num momento de muita necessidade, de se sentir amparado. Que sensação que gera? Que sensação é essa? Ah, conta. Você se sente acolhido. Sempre que alguém ama a gente, né? Que deu aquele apoio. É muito gratificante. Alguém acaba sendo um espelhinho de Deus, né? Porque é isso que Deus está fazendo conosco através desses ouvidos, né? E imagina a gente também poder ouvir, então,
se dá a oportunidade. Eu acho que quando acontece coisa, você se sente importante para alguém. E o pior sentimento que tem é a invisibilidade. E quando você sofre calado, você está invisível. E quando tem alguém que te acolhe, você sente que alguém se importa. Justamente, Mari. E cada um tem realmente essa importância, né? E é tão bom. Imagina a gente servir de instrumento para fazer o outro perceber que ele tem uma grande importância nessa terra. Todos aqui somos muito importantes. Afinal, o objetivo maior da gente estar aqui nessa reencarnação é a gente desenvolver nosso potencial. Não é só a gente resgatar dores que a gente provocou, desequilíbrios que a gente gerou, mas é trazer o nosso brilho para essa terra. Trazer o nosso potencial para a gente desenvolver a si mesmo e contribuir, por exemplo, sendo ouvido para alguém e trazer essa sensação de importância, o outro relembrar que ele também tem lugar nesse mundo. A prática que o Haenim Sunim trouxe também é igualmente importante, mas eu acho que a gente falou de duas essencialmente importantes já, ou 3 ou 4. Mas é trazer para dentro do teu coração, da tua existência, o hábito de aprender a ser grato pela existência. Gratidão. Já tinha falado em outro momento sobre isso, mas é também um tema essencialmente importante e a gente precisa conversar mais sobre. A partir da experiência desse autor, como um monge, ele vai dizer: é o antídoto de tal tendência humana que a prática da gratidão, assim, agora que ele vai dizer, quando nos sentimos gratos, normalmente não pensamos no que não temos, nem no que poderíamos ter. Nem no que está ausente, nem o que está repelindo a nossa atenção. Isso diminui a tendência da mente a se agarrar ao desejo por outra coisa. Ao mesmo tempo, uma mente agradecida é aberta e receptiva, o que também diminui a tendência a resistir por meio da aversão ao que está aqui. Quanto mais praticamos a gratidão, mais passamos a apreciar tudo que temos. Né? Desculpem a minha referência simples, mas aquela frase que está na música do Zé Pagodinho, vou ter que falar, veio na minha cabeça, mas sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho, eu vivo. É isso. Eu tenho que ser feliz com o que eu tenho. O meu ponto de partida precisa ser bem aproveitado por mim. Isso é se sentir grato. O alto amor. É o alto amor, Elber. Jesus nos ensina. Ele pediu para a gente amar ao próximo como a nós mesmos, né? E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E ainda tem essa conta maravilhosa que a gente, praticando, a gente vai sentir, né? A gente precisa se lançar para essa oportunidade, né? De dar. Sai da fronteira de si mesmo, começa a estender a mão. Não só para o próximo, mas para gerar pensamentos de bem-estar para você mesmo, que a gente vai ser melhor referência, tanto para si, quanto para o próximo. A gente vai gerar essa mudança no ambiente interior e nos ambientes que nós formos. E sim, essa conta começa a bater. Um equilíbrio começa a acontecer dentro da gente e a gente começa a perceber quantas dádivas estão presentes na nossa vida e quantas outras estão vindo. Bom, e aí o Elber me ajudou já trazendo a parte final que eu ia trazer, que era justamente a reflexão da prática da caridade. No capítulo 11, eu fui no capítulo 11 e está lá o tema, caridade e amor ao próximo. E a pergunta, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, ou seja, conseguir calar a nossa tendência de julgar o próximo e observar as suas imperfeições e aceitá-lo, compreendê-lo com suas fraquezas. E o perdão das ofensas. Assim, nessa prática,
caridade, sentir-se grato, prática das preces cotidianas na nossa existência, vai ser oportunidade contínua, é oportunidade contínua para a gente conseguir trazer para a nossa rotina a prática de desapegar das nossas aflições. Afinal de contas, a gente tem tido amparo, nós vamos continuar tendo amparo do Mestre Jesus, que disse que estaria sempre conosco, onde um ou mais se reunissem lá, ele estaria em nome dele. Assim, nossos amigos espirituais que vieram preparar esse ambiente para que nós estivéssemos aqui raciocinando juntos. Assim, a gente ajuda os céus a nos auxiliar. Era isso que eu queria pensar junto com vocês. Muito obrigada, desculpem minhas dificuldades. Bom, então, vamos acalmar agora nossas mentes. Respirar profundamente. Obrigada, eu tenho. Acalmar as nossas mentes para a gente aproveitar e silenciar a voz interior para poder deixar a graça do Senhor gerar essa conclusão de verdadeiro remédio para o nosso espírito hoje. Uma respiração profunda, puxa, estufando o peito, o ar. Segura um pouquinho, alguns segundos. Solta com a boca mais devagar. Senhor Jesus, após a nossa bendita reflexão juntos nessa noite, imensa é a nossa gratidão pela felicidade de termos esse tempo para usar a nosso favor, tanto para nós quanto para o nosso convívio coletivo. Obrigada por sua graça atingirmos constantemente, convidando-nos à renovação interior, ao desenvolvimento das nossas virtudes e ao desenvolvimento do nosso amor por nós e pelos nossos semelhantes. Elevemos o nosso pensamento, agradecendo também aos amigos espirituais, que pelo gesto, cuja atitude é verdadeiramente inspiradora, de cuidado com este lar de oração, nos inspira a estendermos também no mesmo gesto e levarmos o nosso pensamento agora para os nossos lares e envolver todos os nossos familiares, os nossos animais de estimação, em energias de revitalização, de cura, de paz, estendendo também a todos os cômodos do nosso lar essa intenção de renovação, de limpeza e de muita paz. Levemos o nosso pensamento também até todos os ambientes, sejam hospitalares, escolares, nossos ambientes profissionais, presídios, ambientes por esse mundo onde ainda haja muito efeito nocivo do ódio, do desentendimento. Mandemos nosso pensamento de cura, de muita paz, de renovação das forças interiores, de esperança, de educação das nossas mentes, desenvolvendo nossos melhores pensamentos. Estendamos o nosso pensamento em gratidão, de cura, de limpeza, de amor e de paz a todos os nossos trabalhadores dessa casa de oração, também aos encarnados, desejando muita paz, continuidade no propósito de renovação e de colaboração com o coletivo. Agradecemos a cada um presente a nossa reflexão juntos, a nossa esperança e nossa amorosidade compartilhada. E também agradecemos a cada um de nossos mentores espirituais
que nos trouxeram nesse lar, nessa noite, na felicidade de saber que temos capacidade de escolher, de fazermos melhores escolhas, de renovar e de contribuir com o amor do Criador nessa terra. Finalizando nossa gratidão e nossa atitude de amor em gestos, em palavras, em pensamento. Vamos finalizar com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para toda a eternidade. Obrigada, minha irmã. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Obrigada pela atenção.